E aí, gente, tudo tranquilo? Tô com saudade de vocês. Gente, na página 42 do livro de vocês está um assunto a respeito do artigo expositivo. O que é o artigo expositivo, né? Lembra que eu falei, né, que os textos eles têm funções comunicativas, né? E a função comunicativa dos textos nós atribuímos aos gêneros, né? Os gêneros que são responsáveis por essa função comunicativa. Então, todo texto ele tem a sua parte informativa, tem o seu lado informativo, tem o seu lado intencional de apresentar uma ideia, de expor uma ideia, certo? De convencer, né? Todo discurso, aliás, tem essa talvez não seja intencionalmente, mas todo discurso carrega marcas de argumentatividade, né? O que é isso, né? Por que eu tô falando disso? Porque o artigo, né? E aí o artigo de uma maneira geral, se a gente for pegar aí o artigo científico, o artigo de opinião, os artigos, eles têm essa marca, né? De anunciar informações, certo? Informações que estão acontecendo, né, na nossa sociedade, na nossa atualidade. No artigo científico, por exemplo, né, o artigo científico ele traz, né, o que de mais novo a ciência, né, se a gente for considerar, né, esses novos estudos aí, por exemplo, sobre o coronavírus, né, o artigo científico ele vai trazer essas informações pautadas na ciência, em descobertas científicas e descobertas novas que nós temos. Então, são informações que são importantíssimas e têm um caráter de muita verdade, assim, e por quê, né? Como que esses textos se articulam de modo que a gente acredite que realmente aquilo que está sendo passado para a gente é uma verdade e não é assim um caso de fake, né? Ou não é um caso assim né? A gente lê notícia, por exemplo, e a gente acredita naquilo. A gente vê o noticiário e a gente acredita. Por quê? O texto, né, sendo um texto verbal ou um texto escrito, ele é tão articulado, ele é articulado tão bem, ele é tão bem feito e tem essa intencionalidade de também fazer a gente acreditar naquilo que está sendo dito. Ele é tão assim, né? Ele é tão bem feito que a gente acaba acreditando mesmo que aquilo é uma verdade, né? Por quê? Porque eles fazem uso de elementos, né? De elementos que são necessários, né? Para o convencimento. Então, existem alguns textos que vão trazer esses elementos que são necessários, né, para que o leitor se convença daquilo que está sendo dito, escrito, certo? Bom, e o artigo expositivo, né, ele já tem esse nome, né, ele expõe. O que o artigo expositivo ele vai expor, né? Esse texto ele vai expor o quê? Tá? Então, primeiro de tudo, eu quero que a gente atente por essa questão do próprio. Isso aqui eu tô falando do gênero, tá? O gênero tá mais pro artigo do que pro expositivo. O gênero em questão que a gente tá trabalhando é o gênero artigo, tá? Mas é o artigo de uma maneira expositiva, certo? Bom, então, esse expositivo aqui, né? Eu queria falar a respeito do texto expositivo. E aí no texto expositivo a gente vai encontrar a tipologia textual expositiva, certo? A estrutura do texto, como que o texto ele se estrutura, a escolha das palavras. Então tem mais a ver com a tipologia do texto, tá? E aí ele se aproxima, ele é muito próximo do texto dissertativo. Então a exposição, né, ela é muito próxima da dissertação. Ela caminha lado a lado do texto dissertativo. Por quê? É até um pouco complicado da gente
trabalhar esses conceitos, porque a gente vai encontrar em alguns livros, e aí eu estou citando em Guédor, por exemplo, né, que ela fala, tem um livro dela sobre argumentação, em que ela fala que todo discurso, né, tem materializado, né, nele a argumentatividade. Então, ainda que seja, não existe discurso neutro, ou seja, sempre vai haver uma intenção por trás de persuasão, né, de convencimento, certo? Ainda que seja uma notícia de jornal, que é um texto mais objetivo, né? Lembra que eu falei de texto objetivo e texto subjetivo, né? O texto objetivo, ele tem um caráter mais informativo, né? Ele não expõe tanto assim, né? Não expõe tanto assim a ideia de quem produziu, mas o fato em si, certo? Ao passo que, por exemplo, nos textos subjetivos, você tem a opinião dos autores, né? Você tem a opinião de quem escreveu, diferente, por exemplo, a notícia da reportagem, né? Da reportagem, o autor tem mais liberdade em expor sua opinião, né? E tudo mais. Só que todos esses textos, em todos os discursos proferidos, sejam proferidos, né? Seja no diálogo travado, né? Entre as pessoas, tudo tem argumentação. Se a gente for perceber, tudo tem um quezinho ali de argumentar, certo? O que acontece então aqui, né? Por que eu estou aproximando o dissertar do expor? Porque eles têm esse caráter de apresentar informações, de apresentar as ideias, tá? Diferente, é claro, né? Diferente do texto da argumentação. Na argumentação, né, aí a gente tem o texto dissertativo argumentativo, né, e aí quando a gente começa a trabalhar essa questão da redação, né, da redação escolar, aí a gente tem um texto chamado de dissertativo argumentativo. Mas o que acontece aqui, né? A argumentação já é uma exposição de ideias, sim, também, tá? Mas com caráter de convencimento. Então, na argumentação, o objetivo é convencer, é persuadir. Não é apenas expor ideias, não é apenas expor informações. Ele vai querer que você acredite naquilo que ele está dizendo, certo? Ele vai te convencer a comprar a ideia dele, ele vai te convencer de que aquela ideia está certa, certo? Diferente do dissertar. O dissertar é apenas, né, expor ideias, né? Expor ideias. Tá vendo como é que é até aqui, né? Expor ideias. Já o texto expositivo também, ele vai expor, né? Ele vai expor também as ideias, as informações, expor ideias, informações, né? Então ele está muito próximo do texto expositivo. Então é por isso que nós vamos é necessário que a gente entenda essa lógica, tá? Porque ainda que seja um texto que apresenta ideias, lembra que eu falei que tudo é argumentação, a escolha das palavras também, né, vai determinar a opinião de quem escreve, a opinião do autor, certo? Ainda que seja um texto de caráter objetivo, tá? Deixa eu apagar aqui no quadro para... Então, no texto expositivo, né, ainda estou falando de texto expositivo, né, que também tem a sua proximidade, né, ele também se aproxima do texto dissertativo, né, porque o caráter, né, de dissertar é apresentar ideias, tá? Ambos limitam-se à expressão de ideias, tá? Então, aqui o texto expositivo limita-se à exposição de ideias. E aí, puxando então, né,
sem nenhum posicionamento pessoal. Sem nenhum, isso aqui é importante, ó. Nenhum posicionamento pessoal. Então, ele não tem um posicionamento pessoal. Quer dizer, o texto é articulado dessa forma, de forma que a gente pense, né, que não tem nenhuma opinião, vamos dizer assim, de quem o produz, tá? Bom, aí, em seguida, né, nós vamos fazer a leitura de um texto que se chama, de um texto expositivo, né, que se chama Porta Inteligente, tá? Nessa segunda parte da nossa aula. E aí a gente vai comentar algumas coisas, alguns elementos, né, algumas características que são próprias desse gênero, né, desse gênero artigo expositivo, tá? Que também tem esse caráter de informatividade, né, de informar também, de apresentar ideias, de apresentar, né, informações que são necessárias de uma maneira mais objetiva, numa linguagem mais objetiva, certo? E de maneira expositiva, tá? Bom, vamos lá.